pau vai cantar na minha festa. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Jesus. A gente vê aí, é meio mundo de crente. Glória a Jesus. Se separando de Cristo, do seu amor, da sua igreja, sendo amputado do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo aqui na terra, pela sua desobediência, sua desordem, seus praticados. Glória a Jesus, até indecorosos, né? Essa coisa toda, mas quem nos separará do amor de Cristo? Isso aqui, os servos do Senhor, os salvos, devem receber essa mensagem agora e glorificando o nome do Senhor. Vamos lá, quem nos separará do amor de Cristo? Vai. A tribulação. Olha, a tribulação ou a angústia. Um momentinho. Se a tribulação separasse, me separa do amor de Cristo há muito tempo, que eu já estava ou no inferno ou lá no mundo. Que meu Deus do céu, de 11 anos de idade até agora 77 anos, as centenas de tribulações que eu tenho passado, e Deus tem me feito passar por elas, e Ele faz a gente passar por tribulação, pastor, porque é ela quem produz a paciência. A igreja vai respondendo, é ela quem produz paciência. Então, sem tribulação, você não terá paciência. Amém. Aleluia, aleluia. Então, a tribulação, vai. Produz a paciência. Produz Vai. a paciência. A tribulação produz a paciência. Amém. Por isso Deus permite na nossa vida. Então, quem nos separará do Senhor? A tribulação? Nada. Vai. Ou a angústia. Ou a angústia, meu Deus do céu. Eu já passei por angústia e tal, que nunca falei para minha mãe, nunca falei para minha esposa, nunca falei para meu filho e jamais falarei. Porque vejo que eles não têm condição de ouvir o tipo de angústia que eu já passei. Amém. Durante esses 66 anos de fé cristã. Mas ela nunca me separou, nem a tribulação e nem a angústia. Glória seja dada no nome do Senhor para sempre. Quando eu queria me aparecer assim, aí me lembrava de Jesus. Um dia ele apareceu aos discípulos e disse: a minha alma está angustiada. Amém. Eu digo, olha, o Filho de Deus, ou o Deus humanizado, passar por tipo de angústia desse jeito, a minha alma está angustiada, está triste até a morte. Glória a Jesus. Aí levantava a moral, glorificava a Deus, metia a testa na parede, passava hora e meia, 2 horas com a testa na parede, agradecendo a Deus a vitória que Ele nos tem dado. Então, quem nos separará? A tribulação, a angústia? Olha o dedinho, toca. Ou a perseguição. Oh, meu Deus do céu, essa aí aqui. Ou a perseguição, toca o barco. Ou a fome. Ou a fome, olha, já passei tanta fome no mundo. Glória a Jesus. O irmão falou: pastor, você não tem medo de não sair daqui de bebedouro para o Barro Duro? Ele conhece. Ele conhece. Não sei se conheceu como eu conheci. Era o lugar mais perigoso da área maceiense. É verdade. Barro Duro, Cruz das Almas, como é o outro, aqueles bairros cerrados. Meu Deus do céu, hein? Feitosa. Eu já senti, meu Deus do céu. Aí me escalavam 3 vezes na semana para lá, que os presbíteros tinham medo, não queriam ir. E eu era meio desaforado, e novo, e tinha perna para correr e tudo mais, e eu ia. Nunca tive medo. Glória a Jesus. Quando cheguei lá no Barro Duro, de volta, tinha uma ponte, não tem. Aí aqueles pancadas no meu peito, eu digo: coisa boa. Parei, levantei os olhos para o alto e fiz uma oração. Pedi a proteção do Senhor. Ele disse: me proteja, ou me dê uma queixada de jumento. Aleluia.
que nem deu a sanção, né? E ele venceu a guerra com uma queixada de jegue. Eu digo, ou cega eles, ou me deu uma queixada de jumento. Glória a Jesus. Aí vou andando. Quando eu cheguei, uma bituca de cigarro acendeu do lado outro da ponta. Aí eu olhei no meio, outras duas, e no final, outras duas. Eu falei, quem é que está aí? Não fala não, é? Aí a gente andava com a bolsa, que você disse, pastor. Aí eu disse, não fala não, lá vai a carga de uma 66, no pé da orelha aí, mas quando de vagabundo como você fica uma hora dessa aqui, numa ponta que você não está, abriu o zíper, botei a mão, segurei a Bíblia aí, esse meu amigo, a gente está aqui porque a gente é viciado, a gente não pode ir e tal, o senhor pode passar. Eu digo, eu vou passar. Entendeu? Eu sou crente em nome de Jesus, mas eu tenho uma 66 topada aqui, viu? Segura um aí, para você ver como é aí. Eu abri a mão dentro da bolsa. Dentro da bolsa, eu fiz. Passei, não olharam nem para mim. Quando eu saí lá fora, aí levantei a mão, agradeci o Deus que é protetor do Glória a Deus. Deus. É protetor da igreja. Aleluia. A coisa linda, uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. E outra vez, do mesmo jeito como um ladrão que queria me roubar, indo para a Serra Azul. Aleluia. Então, 66 era a Bíblia Sagrada, meu irmão. É o calibre 66. Aleluia. 66 livros. Glória a seja Deus. dada. E eles abriram. Deus dá estratégia a você. Amém? E você se defende, é aquela maravilha. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. Quem mais aí, minha filha? A fome. A fome, eu já passei tanta fome, meu Deus do céu. Olha, eu não tenho vergonha de dizer. Tem cara que quando melhora de vida, tem vergonha, né? E se a pessoa falar, ele fica virado nunca. Eu já passei época, eu pegava um balainho assim dentro de casa, botava na cabeça assim, e eu tinha equilíbrio assim. Aí isso ia para o lixão da cidade. Para o lixão da cidade. Quando chegava lá no lixão da cidade, tirava o balão e botava assim no canto, ia procurar laranja que ainda é serviço, manga, banana que ainda é serviço. Um dia não tinha nada disso. Tinha caroço de jaca. Os caras tinham comido tanta jaca, enchia o balaio. Era um só quente, quando eu pegava assim, a pelezinha saía, quando enchia o balaio. Cheguei em casa, minha mãe estava arriada de fome, minhas duas irmãs e o meu irmão pequeno. Eu disse, aí minha mãe, agora se não, a gente não morreu, não morre mais. Vamos botar para cozinhar esse produto aqui. Ela levantou o som, meu filho, quando você pegou tanto, vamos botar a lata no fogo, era uma lata de querosene. Botei as tendas, nem tinha carvão e nem tinha lenha. Eu peguei o mesmo balaio, fui para o lixão, o que era de sabugo de milho, de pedaço de pau, que tinha, voltei na carreira, fizemos fogo, cozinhamos os caroços de jaca e a gente não era crente ainda na época. Aí agradeceu o Padre Cícero. Nós, o Senhor disse que teve para enterrar a fome, para enterrar a fome. Ele não sabia, glória a Jesus, mas já era plano de Deus na nossa vida, Ele nos abençoou. Glória aí comemos, passamos 2 dias comendo caroço de jaca. De manhã, meio-dia, à noite, meio-dia e de manhã. Glória a Eu tenho vergonha de Deus. falar isso? Amém. Eu quero dar esse testemunho para dizer que o nosso Deus cuida da gente. Amém. Com poucos dias, aceitamos Jesus como Salvador. Glória a Deus. Pronto. Aí a coisa melhorou, clareou. Porque Aleluia. aqueles crentes que não só dizia, irmão, Deus lhe abençoe, mas mandava alguma coisa, trazia. Glória a e tal, Deus. nos ajudava e até hoje. Hoje eu não estou pedindo, eu estou dando. Amém. Hoje eu não estou tomando emprestado, eu Glória a estou emprestando. Deus. Aí já emprestei tanto a eu e Roque. Aleluia. E se eu fosse pegar o dinheiro que o pessoal me chamava emprestado, de 1.000, de 800, de 500, de 300, de 200, de 100, de 50, meu Deus do céu, ia dar para comprar muita coisa, França. E eu nunca cobrei a ninguém, porque eu tinha vergonha de cobrar e deixar de lá. Perdido. É muito dinheiro. Roque mostrou um maço de cheque assim, olha, perdido. Muito dinheiro que passaram o cheque sem tudo, ele nunca pagou.
e nada. E se eu tenho isso aqui só por lembrança, eu digo, é bom. Isso aí. Fome é a fome. Se fosse a fome, pastor, eu não era crente mais nunca, eu já estava no inferno, porque talvez fosse roubar, matar gente, esse tipo de coisa esquisita. Aí, aleluia. A fome nos fará separar do amor de Cristo negativo. Vai. Ou a nudez. Ou a nudez, olha aí, ó. Pastor no campo, sem roupa. Outro dia eu tinha um carrinho velho, que aquela carrinho que eu vendi para Joel. Como é o nome daquilo? Um panorama velho. Panorama velho em que dos pedaços. Eu tinha comprado aquele, dizia aquele para Joel. Esqueci agora o nome dele. Aí comprei por R$700. Mas meu Deus do céu, a bichinha era ruim, viu, tal. Aí eu passei por um pastor companheiro, ele olhou assim para mim e disse, mas pastor, o senhor passou pelos maiores campos, deixou e tal, e nem um carro, eu tenho um carro desse, eu disse, porque eu nunca fui ladrão de igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastores, Hilux, vai dizendo o nome dos carros mais caros de hoje, vai. Hilux Touro, aí o cara tem carro novo, aparece com um lixo daquele. Aí passou foi lá em casa, passou indo para baixo, passou com um carrão zerado. Ele está isso aí, meu pastor, e tal. Aí eu sou meio desaforado, o senhor nunca quis, pois não, eu nunca fui. Ele disse, mas por que o senhor nunca foi? Passou de renome aí e tudo mais. Eu digo que nunca roubei igreja. Amém. Os senhores compram carro com o dinheiro da igreja, bota no seu nome e diz que é seu carro. Amém. Aí, não, mas o meu, eu acertei com a igreja prometeu ficar pagando. Depois é isso aí. Entendeu? Eu nunca pedi isso nem falei. Amém. Eu prefiro andar em cima de um jumento. Amém. Sem cangar ainda mais. No peito. Glória a Jesus. Vai roubar a igreja, pegar o dinheiro da igreja, comprar isso, aquilo para mim dizer que é meu. Não, você é da igreja, rapaz. Amém. É da igreja. Ladrão não entra no reino do céu, não. Amém. Pensa que roubar é só arrombar banco, sequestrar, assaltar na estrada? Não, o pior ladrão que tem é ladrão de igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. Olha, roubar a esposa de Cristo, o cara está atolelado de odó, está ou não está? Amém. Está atolado. Até o atolelado de odó, eu não sei o que eu estudava, a soletrar ele assim. Glória a Jesus. Aí chegou também. Eu fui a soletra de bandeira aí, ele disse, bandeira. Eu digo, no meu tempo era assim, eu bandeira. No meu também. Aleluia. Eu digo, a soletra no número de Ataíde, disse, tá aí. Eu digo, TH, HI, desce. Ataíde. Eu aprendi assim, a soletra. Amém. Hoje é tudo moderno, né? Amém. E tal. Glória seja dada o nome do Senhor. Amém. Roubar a casa de Deus? Não. Amém. Isso aí não. Posso bater nesse peito velho cansado, portador de 5 empadas, e dizer, apareça aí quem me convença. Amém. Amém. Glória seja dado o nome. Aleluia. Do Senhor, glória a Deus. E o que eu tenho hoje é a base do cemitério. Eu estava portando uma camisa de linho azul. Aleluia. De linho azul. Aí o J.R. disse, já está. Você disse, eu digo, eu quero um bem essa camisa. Aí porque a marca era Cinidão. A camisa Cinidão. E ele se lembra dela. Glória a Jesus. É camisa, calça, paletó, é gravata. Glória a entendeu? Deus. É sapato, esse daqui foi Cinidão. Esse aqui foi Jurandir que me deu esse sapato. Quando ele estava viajando, aí comprou esse sapato. Ele é tudo Cinidão. Amém. Olha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus nos ajude. Toca o barco aí.
Quem nos separará do amor de Cristo? Vai primeiro, segundo, Angústia. terceiro, quarto, A fome. quinto, A a nudez. nudez. Vai agora, continue. ou perigo. Ou o perigo. Tem pessoas que têm mais medo do perigo, que não vai mais dirigir um culto, não vai mais e tal. Não está vendo aqui, quantos que ele tem aqui? Os outros estão fazendo o que em casa? Estão com a cara amarrada como é o nome da gente? Com a máscara, com medo. É o perigo, ele não vem para a igreja com medo de contrair um corona lá. Meu pai era um incrédulo, mas ele dizia que a ferida argorada vira boba. Quanto mais você tem medo de se acabar de uma coisa, mas você contrai aquilo ali. Verdade. Contrai aquilo ali. O Senhor disse para mim, no dia, eu sou pai de 8 filhos, e a mulher está buchuda. No dia que parir um ladrão, eu mato ele, eu sangro ele. Eu digo, homem, bate com o pé na boca, já que a tua mão não chega. Aí o terceiro filho deu um palavrão. Aí eu matou o teu filho, ele está preso. Eu matou ele. Você está vendo aí, rapaz? Tenha cuidado com o que fala, não é não? Amém. Aí, eu quero ver, eu mato. Eu mato se tiver um filho ladrão, um troço aí, eu mato. Aí foi. Aí a mesma mulher que pegou para o outro, ficou com 3 sujeitos desse, dando na mãe, querendo dar nele, puxando faca para ele, não sei o quê. Ele pegou a esposa, botou no dente, tocou para o Rio Grande do Sul e abandonou eles aí. Abandonou eles aí. Tem que ter cuidado no que fala, amém? Né? Amém. Cuidado no que fala. Amém. Glória seja dada no nome do Senhor para sempre. Amém. Nós tínhamos um diácono em Maceió, ele era todo santarrão, aleluia. Aí minhas 2 irmãs estavam namorando com os que hoje são esposas. Mas naquele tempo, com licença, né? Naquele tempo, se o namorado pegasse na mão do namorado assim, misericórdia, no tempo de barro, no tempo de joelho no peito, não era para pegar nem na mão. Terminou o culto, aí o pastor Juvenal, aí vinha pegado na mão da minha irmã, tudo de canto assim. Esse cara se escandalizou e criou um problema tremendo, e lá vai. Eu cheguei e disse, olha, tu tem 2 filhas e 2 rapazes. Quem sabe, aí eu falei nessa linguagem assim, quem sabe se não vai ter um viado dentro de casa e uma lésbica e tal. A palavra não foi dita e o cajado colorou. Um pouco dia as 2 meninas eram lésbicas. Aí daí a pouco um dentro de casa e levava os namorados para dentro da casa dele. Ele se achou ruim, diga aí, viu meu pai, se você achou ruim. Aí eu digo, aí Eronildo, está vendo aí? Eu disse, rapaz, pouco tem uma terra. Pois é, somente já sabia disso, orava a Deus, tu põe uma guarda na minha boca, glória a Jesus. E todo crente devia fazer essa oração, né? Põe uma guarda, que quem fala pouco erra, quem pouco fala pouco erra, e quem nada fala não tem como errar. Amém. E quantos podem dizer amém? Vamos concluir que eu já estou sentindo o cheiro da madrugada. Ou a espada. Ou a espada, tem medo do perigo, tem medo da espada. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada para ti será quebrada, será arrebentada, será queimada. Agora isso aí é promessa para crente. E quantos podem dizer amém, né? Crente fiel, não é querente como falou o saudoso Balcino, é crente ou querente, não. Se for querente, aí está sujeito a todo tipo de coisa ruim na vida. Glória seja dada no nome do Senhor. Continue. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha aí, como está escrito, por amor de ti, por amor de vós, somos entregues à morte todos os dias. Agora, não sei se os irmãos assistiram um vídeo aí, o camarada entrou para matar o pastor. A lata da faca. A Jota estava no celular de Jota, ela mostrou. Partiu para. Mas sabe o que aconteceu? Aleluia. A igreja amava o pastor e o pastor amava a igreja. Quando o cara levantou, a igreja levantou, como se fosse fazer um jogral, fez um clamor. O cara caiu cego e a faca caiu para o outro lado. Amém.
Nenhuma ferramenta preparada contra nós, ela prevalecerá. Se nós somos crentes enquadrados com o 138, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu bem. Amém. Glória a Jesus. Vamos encerrar. Glória. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Olha aí, obreiros é assim, aleluia. Somos como Cristo, reputados como ovelha para o matador. Se o pastor, ele queria falar assim, se ele é pastor, não, se ele é um mercenário, porque um pastor de forno, feitinho na hora, entende? Feitinho na hora com uma coca geladinha. Agora um pastor velho estragado não vale nada. Tem vezes que bota para o cachorro e o cachorro não come. É verdade. Glória seja dada o nome do Senhor para todo sempre. Não é? E o cachorro não come. Mas os verdadeiros obreiros do Senhor, a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, a verdadeira crente, aleluia, ela tem o anjo da guarda ao seu redor. Amém. Temos o Espírito Santo guardando, protegendo, livrando, defendendo. Glória seja dada o nome do Senhor. Amém? Amém. Vai. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Agora levante as duas mãos e glorifique ao Senhor. Amém. Em meio a todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por Cristo Jesus. Nós muito obrigado.